Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra e hoje nós vamos, com a permissão de Deus, dar sequência então ao estudo do panorama do Velho Testamento, mais especificamente falando do livro do profeta Isaías. Na aula passada, nós fizemos uma introdução ao livro do profeta Isaías. Eu falei também do esboço do livro, e nós falamos um pouquinho sobre o capítulo 6, que trata do chamado do profeta Isaías para o ministério profético. Hoje eu gostaria de citar aqui para vocês vários textos bíblicos. Hoje eu vou ficar concentrado mais na Bíblia mesmo, mais nos textos bíblicos. Vou ler aqui alguns poucos comentários da Bíblia Shed, que é uma Bíblia de estudo, tá? Mas basicamente não vou trabalhar com nenhum outro autor. Hoje eu vou me concentrar mais no texto bíblico propriamente dito. Então eu já vou começar aqui citando Isaías capítulo 7, versículo 14. Então, como eu falei para vocês na aula passada, o livro de Isaías é o livro profético que mais traz alusões, mais traz profecias referindo-se ao Messias, falando do Messias. E, portanto, nós podemos ver, como nós cremos que Jesus é o Messias, que cumpre as profecias do Antigo Testamento. Então nós vamos ver vários textos aqui nessa aula, nós vamos ver vários textos no livro de profeta Isaías que são profecias a respeito do Messias e, portanto, a respeito de Jesus. E já vou começar aqui com Isaías 7,14, que é um texto importantíssimo, que diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Então veja, esta profecia de Isaías 7,14, queridos, ela se aplica claramente a Cristo, Ela está reproduzida em Mateus, capítulo 1, versículo 23. Então, em Mateus, capítulo 1, versículo 23, esta profecia de Isaías 7,14, ela se aplica claramente a Cristo, e ao nascimento de Cristo da Virgem Maria. Porque o texto aqui é muito claro, diz que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Então, o próprio Novo Testamento aplica essa profecia de Isaías a Cristo, e ao nascimento virginal de Cristo a partir de Maria, a partir da Virgem Maria, E diz aqui que o nome diz aqui: e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, Esta palavra, esse nome Emanuel, significa Deus conosco, ok? Então nós temos aqui esse texto interessante. Ainda outro texto muito conhecido e muito interessante aqui do livro do profeta Isaías está no capítulo 9, nos versículos 6 e 7, Esses dois versículos que eu vou ler aqui, você vai se lembrar que esses versículos eles são muito lidos, eles são muito falados, até pregados na época do Natal, Isaías 9, 6 e 7, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então veja, gente, eu vou citar vários textos hoje aqui para vocês. A gente não vai ter tempo assim de analisar os textos. Só esse texto aqui já daria uma pregação, vamos dizer assim. Mas a gente
como eu sempre repito para vocês, a gente está fazendo um panorama, então não dá para a gente se aprofundar muito, né? Mas esse texto de Isaías 9,6, ele profetiza o nascimento, né, de um menino, de uma criança, né? E diz aqui, o governo está sobre os seus ombros. Então é uma profecia que se refere ao fato de que esse menino que haveria de nascer, né, que nós cremos é Cristo, que o governo estaria em seus ombros, ele governaria, né? E nós cremos que Cristo já governa. No entanto, cremos que ainda no futuro Cristo governará literalmente. Jesus, na sua segunda vinda, estabelecerá o seu reino milenar e ele governará literalmente, né, a partir aqui da face da terra. Mas aqui também traz os nomes, né, desse menino que haveria de nascer e que nós cremos que já nasceu, né? Claro, quando Isaías profetizou, Cristo ainda não havia nascido. Hoje nós sabemos que ele já nasceu, né? Mas aqui então traz os nomes, né? Então, maravilhoso conselheiro. Então, Cristo é um maravilhoso conselheiro. Vale muito a pena você ouvir os conselhos de Cristo na palavra de Deus. O texto traz outro nome para esse menino que nasceria: Deus forte. Olha só, Deus forte, ou seja, já esse texto de Isaías 9,6, ele fala da divindade do Messias, da divindade de Jesus, porque o chama de Deus, né? Deus forte. Também outro título é Pai da Eternidade. Olha só, são títulos que falam de divindade, né? Porque um homem comum não poderia ser pai da eternidade, né? Mas o texto aqui fala que esse menino que nasceria, que nós entendemos que é uma referência ao Messias, ao Senhor Jesus, ele é descrito aqui como Pai da eternidade, né? E também o Príncipe da paz, né? Aquele que trará paz, né? Nós vivemos num tempo de tantas guerras, tantos conflitos interpessoais, familiares, nacionais, internacionais, né? Nós ansiamos tanto pela paz, mas segundo a Escritura, né, na segunda vinda de Cristo, ele vai reinar e vai trazer paz. Então ele é o príncipe da paz, né? Enfim, e aqui o versículo 7 fala que, olha, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, né? Então nós sabemos que Cristo, ele é filho de Davi, ele é descendente de Davi, ele reina e reinará, né, no trono de Davi, vamos dizer assim. Então fala-se aqui sobre o trono de Davi, enfim, e para estabelecer, né, esse trono, mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre, enfim. Então, nós temos essa outra passagem, esse outro texto messiânico aqui no livro do profeta Isaías, ok? Agora eu vou avançar um pouquinho, eu vou lá para o capítulo 28 de Isaías, né? Caso você esteja aí acompanhando com a sua Bíblia, Isaías capítulo 28, versículo 16, olha aqui. Então Isaías 28, 16 diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Então, temos aqui um outro texto messiânico, né, em que o Senhor Deus diz que assentou em Sião, ali, né, seria Jerusalém, ele assentou uma pedra provada, preciosa, uma pedra angular, né? Seria a pedra angular é a principal pedra na construção de uma casa, de um edifício, né? E diz aqui que essa pedra está solidamente assentada, né? E aquele que crer nessa pedra, que crer nessa
palavra não foge. E nós sabemos que no Novo Testamento existem vários textos, né, para se referir a Jesus como a pedra angular, né? Como a pedra que foi infelizmente rejeitada pelos construtores, né? Mas que foi confirmada por Deus. Então, por exemplo, eu vou dar aqui alguns textos para vocês, né? Até o comentário aqui da Bíblia Shed diz, né, que o único fundamento firme é Cristo, né, que é o alicerce da igreja e o alicerce de cada crente, de cada cristão. E você, para fazer uma correlação dessa profecia aqui de Isaías com o Novo Testamento, você pode consultar, por exemplo, Mateus 21:42, Marcos 12:10, Lucas 20:17, Atos 4:11, 1 Coríntios 3:11, 1 Coríntios 10:4 e 1 Pedro 2:6, tá? São todos textos que têm correlação com esse texto profético de Isaías 28:16, falando do Messias como sendo a pedra preciosa angular, né? Assentada pelo Senhor, ok? Muito bem, vamos seguir aqui. São muitos textos que eu quero compartilhar com vocês nessa aula. Outro texto também importante, você vai encontrar em Isaías capítulo 32, versículos 1 e 2. Então, diz aqui o texto, Isaías 32, 1 e 2. Eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Olha que texto maravilhoso, né? Então, veja, o versículo 1 diz: eis aí está que reinará um rei com justiça. Então, a referência aqui a esse rei que vai reinar com justiça é uma referência, né, ao Messias. Então, a nota aqui de rodapé diz: é o próprio Cristo, a nota de rodapé aqui da Bíblia Shed, é o próprio Cristo, verdadeiro herdeiro espiritual da linhagem de Davi. Então, esse rei que reinará com justiça é o próprio Cristo, que é o herdeiro espiritual da linhagem de Davi, né? E esse rei, segundo o texto aqui de Isaías 32, 1 e 2, ele será o protetor do seu povo, né? O versículo 2 aqui nessa tradução que eu estou usando, que é a Almeida Revista e Atualizada, diz assim: cada um servirá de esconderijo contra o vento. No entanto, a nota de rodapé aqui da Bíblia Shed diz que essa expressão cada um, literalmente no hebraico, é a seguinte expressão: e haverá um homem, né? Então, haverá um homem que servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, né? Que servirá de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Então veja, gente, isso é o que Cristo é, né? Isso é o que está profetizado, que Cristo seria para o seu povo, e é aquilo que nós cremos que Ele é para o seu povo, que Ele é para nós. Cristo, né, é o esconderijo contra o vento, Ele é o refúgio contra a tempestade. Né? Então, mesmo hoje, eu quero aplicar essa palavra para a minha vida e para a tua vida. Né? Não sei o que você está passando na sua vida, talvez você esteja vivendo um tempo de intensa ventania. Talvez você esteja vivendo um tempo de intensa tempestade na sua vida, mas eu quero te dizer, creia na palavra do Senhor, que diz que Cristo, Ele é o esconderijo contra o vento, esconda-se nele, né? Ele é o refúgio contra a tempestade. Então refugie-se no Senhor Jesus, Ele é o teu refúgio, né? Não corra para outros lados, para outras opções, né? Não, somente em Cristo você tem esconderijo contra o vento, você tem refúgio contra a tempestade, né? E Ele também é
torrente de águas em lugares secos, não é? Então, se você tem passado por lugares secos na sua vida, Cristo é torrente de águas para saciar a tua sede, e Ele é a sombra de grande rocha em terra sedenta. Amém, queridos? Esse é o nosso Senhor Jesus. Aula 34, áudio 2. Então vamos lá, continuando aqui, queridos, outro texto muito lindo, muito maravilhoso no livro do profeta Isaías é o capítulo 40, né? E você deve se lembrar que na primeira aula a gente falou que a partir do capítulo 40 nós temos os capítulos que falam de consolação, né? Então, do capítulo 1 ao 39, você tem denúncia, né? Aquela palavra na qual o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, ele está denunciando os pecados, não só de Israel, não só de Judá, mas até de outras nações, não é mesmo? E a partir do capítulo 40, nós temos aqueles 27 capítulos que falam de consolação. Então, o capítulo 40, ele já começa falando sobre consolação, né? Veja, o versículo, eu vou ler aqui os versículos 1 e 2 do capítulo 40, que diz assim: Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Veja então que já começa com promessa de consolação, né? Verso 2: Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então note aí esses dois primeiros versículos trazendo realmente promessas de consolação, né? Dizendo aqui que o tempo da milícia, né? Da guerra, da batalha já passou, que a iniquidade está perdoada, que o povo já foi devidamente repreendido, né? Diz aqui até já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. E nesse contexto, nós temos também os versículos 3 a 5, que são bastante importantes, porque, note, esses versículos 3 a 5, eles dizem respeito ao profeta João Batista, tá? Então, preste atenção, eu vou ler aqui os versículos 3 a 5 e veja que esses versículos, eles são citados, né? Eles são referidos no Novo Testamento como se referindo a João Batista, que foi o precursor do Messias, né? Aquele que abriu o caminho, preparou o caminho para o Messias. Então olha só, Isaías 40, versículos 3 a 5, diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Né? Então veja, aqui na nota de rodapé da Bíblia Shed diz: os evangelhos são explícitos em dizer que esta profecia se refere a João Batista, o precursor do Salvador, que lhe prepararia o caminho, tá? Então, os evangelhos, eles são enfáticos aqui em reconhecer que essa profecia de Isaías 40, de 3 a 5, se refere a João Batista. Veja, essa profecia que se refere a João Batista, ela pode ter uma aplicação para a nossa vida também, né? Porque João Batista, ele foi a voz que clamou no deserto o quê? O que é que essa voz, ou a voz de João Batista, clamava? Ele dizia: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus, né? Então veja, e aí ele fala que o caminho tinha que ser preparado, né?
E aí ele diz no versículo 5 que a glória do Senhor se manifestará, né? Então veja, hoje nós também, né, irmãos, queremos que a glória do Senhor se manifeste nas nossas vidas, né? A glória do Senhor se manifestou na primeira vinda de Cristo, a glória do Senhor haverá de se manifestar na segunda vinda de Cristo, mas hoje, nesse tempo que nós vivemos da igreja, nós também precisamos que a glória do Senhor se manifeste em nós, entre nós e através de nós, né? E para que a glória do Senhor se manifeste, o caminho do Senhor tem que ser preparado, né? Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então, nós temos que cumprir as condições, né, necessárias, preparando o caminho para que o Senhor manifeste a sua glória, o seu poder, a sua unção, né, o derramamento do seu Espírito Santo. Amém? Então, quero deixar essa aplicação para você aí. Mas o capítulo Isaías, o capítulo 40 de Isaías, irmãos, ele é muito rico, né? Ele traz ainda muitos detalhes interessantes que eu gostaria de citar aqui para vocês. Por exemplo, o versículo 12, né? A partir do versículo 12, esse capítulo 40 de Isaías, ele vai falar da majestade do Senhor. Então, por exemplo, o versículo 12 diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? É uma pergunta retórica aqui, né? Quem? Não é? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem fez isso? São perguntas retóricas, né? Falando da majestade do Senhor, né? Ele é quem fez todas essas coisas. Versículo 13: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro ensinou? E aqui o apóstolo Paulo, ele reproduz, né, esse texto aqui em Romanos 11:34, né? Vou ler novamente o 13 e o 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro ensinou? Quem foi conselheiro do Espírito de Deus, né? Versículo 14. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento. Alguém ensinou Deus? Alguém deu conselhos para Deus? Não é? Não, ninguém, né? Deus é o Todo-Poderoso, Ele é majestoso. E aí o texto continua dizendo: eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Então, aqui está dizendo, né, que Deus é tão majestoso, tão poderoso, que Ele criou todas as coisas, que ninguém o ensinou, ninguém o aconselhou, Ele fez tudo conforme o seu próprio conselho, conforme, né, o conselho da sua própria vontade, da sua própria soberania. E o texto diz que as nações aqui são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde, né, ou como um grão de pó na balança. Ou seja, as nações diante de Deus, elas não são absolutamente nada, né? Às vezes a gente vê aí nações poderosas, né? Os Estados Unidos, a China, né? A Rússia, as nações da Europa, parece que são tão poderosas, parece que são tão onipotentes, né? Mas o texto diz que elas são consideradas como um pingo que cai de um balde diante do Senhor, porque hoje essas nações estão, né, hoje nesse tempo, nesse momento histórico que nós vivemos, essas nações estão em evidência, mas não foi sempre assim, né? Se basta você estudar um pouquinho a história, que você vai ver que outras nações, que grandes impérios se levantaram ao longo da história e em determinado momento caíram, ruíram, né? Alguns até desapareceram. Então, gente, é isso, né? Deus permanece, as nações passam, os poderosos passam, né? Mas Deus permanece para sempre, né? Veja, ele continua dizendo aqui no versículo 17 do capítulo 40:
todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo, né? Então, diante do Senhor, as nações, né, diante do poder, diante da majestade de Deus, o poderio das nações, como diz aqui, são perante ele como coisa que não é nada, né? Aí o versículo 18 também diz: com que comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis a ele? Né? Aqui, inclusive, é até segue-se aqui na sequência uma exortação contra a idolatria, né? Porque as pessoas querem comparar Deus a uma imagem esculpida, uma imagem fundida, né? Então o próprio texto fala aqui, ó, eu vou ler aqui para você entender, versículo 18: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Aí ele fala aqui, o versículo 19: o artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. Ele está falando de uma imagem aqui, né, que vai ser idolatrada. Veja, o verso 20 diz: o sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Aí o versículo 21 diz: acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Então veja, é como se o Senhor estivesse falando aqui, né? Como pode-se comparar Deus, o Todo-Poderoso, a uma imagem esculpida, né? É uma insensatez, né? Porque Deus, ele é majestoso, ele é poderoso, ele é supremo. Como alguém tem a coragem de querer, né, comparar Deus ou representar Deus através de uma imagem, né? Ele diz aqui, olha, ele está falando aqui dos moradores da terra, ele está falando aqui dos príncipes, ele está falando aqui dos juízes, ele está falando dos poderosos, né? Que o Senhor ele os reduz a nada, né? Esses poderosos. Versículo 24: mal foram plantados, né? Esses poderosos mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu trono e já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha, né? Versículo 25: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Olha essa pergunta aqui que o Senhor levanta, né? Até diante desse contexto aqui, dos versículos 19 e 20, que ele fala dos artífices, dos ourives, dos artífices, enfim, fazendo imagens de escultura, né? Então, até nesse contexto aqui, ele levanta essa questão no versículo 25: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar, né? Então ele está aqui falando da grandeza, da majestade de Deus, que é aquele que criou todas as coisas, criou a natureza, né? Ele é aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, né? Ele chama as estrelas pelo nome, não é? O ser humano está aí descobrindo, né, as estrelas, os planetas ainda. O Senhor conhece
todas as estrelas as chama pelo nome. Por quê? Porque ele é grande em força, porque ele é forte em poder, não é? Então o texto vai exaltando aqui, né, essas grandezas de Deus, né? E tem até um texto aqui também interessante que eu passei agora há pouco, que é o 22, que diz que ele, o Senhor, é o que está assentado sobre a redondeza da terra, né? Então veja, o texto do profeta Isaías aqui, que escreveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo, já falava que a Terra era redonda, né? Os cientistas demoraram muito para descobrir isso, coisa que a palavra já diz há tanto tempo. Aula 34, áudio 3 agora. Eu quero então concluir aqui o capítulo 40. Ainda diz assim no finalzinho do capítulo 40, diz o seguinte: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Veja, o Senhor está falando aqui, por que o povo dele ficava dizendo que o seu caminho estava encoberto ao Senhor, que o direito do povo estava passando despercebido ao Senhor, não é? Veja, é interessante porque às vezes nós fazemos essa pergunta, né? A gente está às vezes passando por tantas lutas, por tantos problemas, por tantas tribulações, que às vezes a gente se pergunta: nossa, parece que o meu caminho está encoberto a Deus, parece que o Senhor não está vendo o meu direito, né? O Senhor não está julgando a minha causa, o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Às vezes nós também fazemos essas perguntas que o povo de Israel fazia, mas aqui Deus está até exortando o povo, perguntando para o povo: por que vocês fazem esse tipo de pergunta? E aí o Senhor mesmo responde aqui pela boca do profeta, versículo 28 do 40: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, querido, se você às vezes tem feito essa pergunta, né, que o povo de Israel fazia também, achando que o seu caminho está encoberto ao Senhor, que Deus não está olhando para a sua situação, que Ele não está julgando a sua causa, lembre-se disso. Olha a promessa de Deus aqui. Ele é aquele que faz forte ao cansado. Então, se você está cansado, Deus pode fazer você forte, Deus pode renovar as suas forças. Se você está sem nenhum vigor, o texto diz que Ele é aquele que multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, né? E diz aqui que os jovens, na sua própria força, se cansam, se fatigam, né? Os moços caem de exaustos, mas os que esperam no Senhor, olha aí, você tem esperado no Senhor? Porque tem uma promessa aqui: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Então, se você esperar no Senhor, o Senhor é poderoso para renovar as suas forças, fazer você subir com asas como águias, fazer você correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar. Deus é poderoso para renovar as nossas forças. Depois eu te aconselho a ler com mais calma aqui o capítulo 40 de Isaías, que é um capítulo realmente muito lindo, muito maravilhoso. Vamos seguir aqui, então, queridos. Veja, ainda nós temos aqui o capítulo 42 do livro do profeta Isaías. Os primeiros 4 versículos aqui do capítulo 42 do profeta Isaías também é um texto interessante que eu quero ler com vocês aqui. Então diz assim, olha, vamos lá, capítulo 42 do versículo 1 ao 4. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido,
em quem a minha alma se compraz, né? Em quem a minha alma tem prazer. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então veja aqui, vou até parar aqui nesse versículo primeiro, né? É o Senhor falando através do profeta Isaías. Ele está dizendo aqui: eis aqui o meu servo, o meu escolhido, né? Aquele em quem a minha alma tem prazer. Lembra-se que no Novo Testamento, no batismo de Jesus, também lá na transfiguração, o Senhor falou, né? Este é o meu filho amado em quem me comprazo, né? Em quem eu tenho prazer. Aqui no livro do profeta Isaías está dizendo sobre o servo do Senhor, em quem o Senhor diz aqui, em quem a minha alma se compraz, né? Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Veja, nós temos até aqui uma promessa de que o Senhor Jesus, o Evangelho, não ficaria restrito aos judeus somente, né? Ao povo de Israel, mas que seria compartilhado também com os gentios. Gentios aqui é uma referência aos não-judeus, né? Veja, o versículo 2 diz que o servo do Senhor aqui, que é o Messias, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida ou o pavio que fumega. Em verdade, promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina, né? Então veja, esse texto também do versículo 3, ele é muito interessante, porque diz aqui que o Messias, ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida, o pavio que fumega. Então, a nota de rodapé aqui da Bíblia Shed diz: estas expressões falam da misericórdia de Jesus Cristo, do seu amor para com os fracos, né? Fala que os perdidos que quer restaurar, perdoar, curar e salvar. Então veja, o Senhor Jesus ele não veio para esmagar a cana quebrada, né? Ou seja, a cana que já está quebrada, já está numa situação complicada, não vai ser esmagada pelo Senhor. Pelo contrário, né? E ele também não veio para apagar a torcida, o pavio, no caso, que fumega, né? Como aquela vela que já está quase apagando e alguém vai lá e termina de apagar. Não, Jesus não veio para terminar de apagar. Não, ele veio para fazer com que esse pavio se acenda, né? Não que se apague. Então ele não veio para esmagar a cana quebrada. Ele veio para restaurar a cana quebrada. Ele não veio para apagar o pavio que fumega. Ele veio para acender esse pavio, né? Ou seja, ele veio para ajudar os fracos, os necessitados. Então esse texto fala do amor de Jesus para com os fracos. Então, querido, mais uma vez, aplicando a palavra na nossa vida, se você está se sentindo como uma cana quebrada, se você está se sentindo como um pavio que está quase se apagando, né? Olha, o Senhor ele veio para restaurar você. O Senhor Jesus, que é o Messias, que está profetizado aqui no livro do profeta Isaías, ele veio para te amparar, né? Para te demonstrar o amor dele, a graça dele, a misericórdia dele, para te restaurar, para te perdoar, para te curar, para te salvar, né? Essa é a missão, vamos dizer assim, do Senhor Jesus, do Messias. E vamos também falar um pouquinho aqui no livro do profeta Isaías sobre o capítulo 53, né? Talvez seja o capítulo talvez mais famoso, vamos dizer assim, mais conhecido, mais pregado, mais citado, mais falado do livro do profeta Isaías, seja o capítulo 53 de Isaías, mas, na verdade, esse texto ele começa um pouquinho antes, ele começa no finalzinho do capítulo 52, né? Então, esse texto aqui é um retrato, né, de Cristo, um retrato do Messias. Quando você lê esse texto aqui,
parece que você está lendo um texto do Novo Testamento, né? Mas você tem que ter em mente que você está lendo um texto do Velho Testamento que foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Cristo, né? Mas descreve vividamente aqui, com detalhes, o sofrimento vicário, né, do servo do Senhor, o sofrimento de Cristo, a paixão de Cristo, né? Então veja, por exemplo, aqui eu vou ler esse texto com vocês, tá? Hoje a nossa aula é mais baseada mesmo aqui nos textos bíblicos. Então, Isaías 52, versículo 13, diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Então veja, é interessante você notar que o texto começa falando sobre a exaltação do Messias, a exaltação do servo do Senhor, a exaltação de Cristo. No entanto, logo na sequência já fala também da humilhação de Cristo. Então note isso, começa falando da exaltação, mas logo na sequência fala da grande humilhação de Cristo, né, em meio aos sofrimentos que ele tomou sobre si para pagar as consequências das nossas iniquidades. Então, repetindo, verso 13 do capítulo 52 fala aqui que ele será exaltado e elevado e será muito sublime, mas o 14 diz: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Então o versículo 14 já começa a falar da humilhação de Cristo. Fala que o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, né? A sua aparência completamente desfigurada. Então é isso que a gente vê, né? Até quando você assiste aí um filme sobre a paixão de Cristo, você vê como Cristo, né, ficou desfigurado, de tanto que ele foi surrado, né, de que ele sofreu ali naquele momento, né, de julgamento, onde ele foi açoitado, onde ele recebeu uma coroa de espinhos, onde ele, né, foi crucificado. Então ali o seu aspecto ficou completamente desfigurado. Então veja, nós temos uma profecia aqui falando, né, do que haveria de acontecer através de Cristo ou em Cristo 700 anos à frente, né? Vamos dar sequência aqui. Eu vou agora então ler aqui o versículo 15 do capítulo 52. Diz assim: assim causará admiração às nações, e reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Agora entrando no capítulo 53, propriamente dito, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Veja, esse versículo 1 aqui do capítulo 53, ele se refere à incredulidade, né, e à cegueira de Israel, né, que eram características do mundo daquela época e, infelizmente, também características do mundo de hoje, né, a incredulidade e a cegueira espiritual. Por isso que o texto começa aqui com essas perguntas retóricas, o texto do capítulo 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? É uma referência, então, à incredulidade e à cegueira espiritual do povo de Israel e também à incredulidade e à cegueira espiritual que nós vemos, né, que nós percebemos hoje no nosso mundo contemporâneo. Aí o versículo 2 do capítulo 53 diz: porque foi subindo, né, esse servo do Senhor, e que é uma referência, nós cremos a Jesus, ao Messias, foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, né? Então, diz aqui que o servo do Senhor, ele foi subindo como raiz de uma terra seca, né? É interessante você perceber que nos dias que Jesus nasceu,
já não se tinha, né, assim, aquela ênfase sobre a linhagem de Davi, né, do rei Davi, né? Veja, Cristo, ele é da linhagem do rei Davi, né? Os evangelhos trazem as genealogias de Cristo para comprovar isso, que ele era da linhagem de Davi, mas por causa do cativeiro, por causa de tudo que aconteceu, meio que tinha se perdido, né? Isso tudo. Então, por isso que o texto diz aqui que ele foi subindo como raiz de uma terra seca, né? A linhagem de Davi era como se estivesse esquecida, mas aqui em Cristo foi recuperada. Ok? Voltamos na sequência. Aula 34, áudio 4. Então, eu li aqui com vocês o capítulo 53 até o versículo 2. Agora o versículo 3 diz aqui também a respeito do servo do Senhor, do servo sofredor, né? Do Messias, que a gente entende que é uma profecia referente ao Messias. Então diz aqui, verso 3: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Então nós sabemos que Jesus sofreu muito. Então está dizendo aqui que ele foi um homem de dores, né? E que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Verso 4, um texto aqui bem mais conhecido, né? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então veja, gente, aqui até muitas vezes, né, se aplica esse texto aqui para enfermidades físicas, né? E eu creio que podemos aplicá-lo nesse sentido, mas eu penso que o texto aqui, em primeira mão, está falando das nossas enfermidades espirituais, né? Das nossas enfermidades até emocionais, da alma, né? E está dizendo aqui que ele tomou sobre si. Então veja, é um texto profético, tá? O Messias iria fazer no futuro, 700 anos depois de Isaías. E que para nós já é passado, né? 2000 anos atrás, Cristo fez isso. Então, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, né? As nossas enfermidades espirituais, emocionais e também físicas, né? E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então veja, Jesus ele foi traspassado ali, né? Ele foi uma lança, né? O perfurou, ele foi traspassado, ele foi moído, né? Em seu sofrimento. Por quê? Pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, né? Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar, né? Ele nos substituiu ali, né? Na cruz do Calvário. Aí o texto ainda continua dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então veja, se nós podemos ter paz em Cristo hoje, o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, sobre Cristo. E pelas suas pisaduras, né, pelos seus sofrimentos ali, é que nós fomos sarados, né? Versículo 6 diz aqui ainda, que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, né? Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, né? Então o Senhor Deus fez cair sobre o seu Filho Jesus Cristo a iniquidade de nós todos, né? Na cruz do Calvário a justiça de Deus foi satisfeita. Não temos tempo para explicar isso aqui agora em mais detalhes, mas vamos seguir aqui, verso 7. Olha só como é vívida a descrição aqui do sacrifício vicário de Cristo, né, da paixão de Cristo. Versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então nós sabemos que quando Jesus estava ali sendo julgado, né, por Pilatos, por outras autoridades ali, ele foi, o próprio texto diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Então a gente percebe que Jesus, ele praticamente não fala nada durante aquele processo de julgamento, né? Ele fica ali como diz o texto aqui, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, né? Ele não abriu a sua boca. Então, veja como um texto escrito 700 anos antes de Cristo relata os detalhes da paixão de Cristo com tanta vida, né? Com tantos detalhes, né? Então veja, versículo 8, por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido, né? Até tem uma pergunta aqui, de sua linhagem, quem dela cogitou? Porque nós sabemos que Jesus, ele não casou, ele não teve filhos, biologicamente falando, né? Ele tem filhos espirituais, mas biologicamente falando, Jesus não teve filhos. E o texto aqui pergunta, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Né? Porque ele realmente não deixaria uma linhagem biológica, vamos dizer assim, né? Versículo 9, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Olha aqui, o texto diz aqui que com o rico Jesus esteve na sua morte, né? Ou seja, nós sabemos que Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, que era um homem rico, né? Então veja mais um detalhe aqui da paixão de Cristo, né? Profetizado 700 anos antes de Cristo. Diz aqui, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Verso 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele dera sua alma como oferta pelo pecado, olha aqui, a alma de Cristo, a vida de Cristo sendo oferecida como oferta pelo pecado. O texto deixa claro aqui, né? Então, quando isso acontecer, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, né? O Senhor Jesus na cruz fez um trabalho penoso, mas isso o satisfaria. Continuando aqui, verso 11, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então fala aqui de que Jesus é aquele que nos justifica, que nos declara justos, né? Que nos absolve. Já um tema muito presente na epístola de Paulo aos Romanos, né? E terminando então, versículo 12 diz, por isso eu lhe darei, o Senhor falando aqui, né? Eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Olha aqui, derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Porque Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Olha só, aqui está dizendo, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele intercedeu até mesmo por aqueles que o estavam crucificando, dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, eu quero chamar a sua atenção, né? Eu sei que muitos irmãos já conhecem essa passagem, outros talvez não, mas veja como Isaías 53 é uma grande profecia, né? A respeito da paixão de Cristo, da morte de Cristo, com detalhes vívidos, né, do que aconteceu ou do que aconteceria 700 anos depois da profecia feita pelo profeta Isaías. Vamos seguir aqui um pouquinho mais, gente. Isaías 55:3 diz assim, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas
a Davi, né? Então aqui diz a nota de rodapé aqui da Bíblia Shed, resume-se aqui a soma das promessas da graça de Deus que o Messias, o filho de Davi, distribui aos seus fiéis. Convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, né? Ainda outro texto, gente, importantíssimo aqui, no livro do profeta Isaías, está no capítulo 61, né? 61, versículos de 1 a 3, né? Por quê? Preste atenção, eu vou ler aqui esses 3 versículos, mas você deve se lembrar que o próprio Jesus, ele leu esse texto do profeta Isaías, né, em um determinado momento, quando ele está em uma sinagoga, né, e ele até diz, né, hoje se cumpriu essa palavra. Então, a nota de rodapé aqui da Bíblia de Estudo Shed diz que Jesus aplica este trecho que a gente vai ler agora, os versículos 1 a 3 do capítulo 61 de Isaías, Jesus aplica este trecho à sua própria pessoa, né? Então, o que diz o texto aqui? Olha, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. É um texto lindíssimo, né, gente? Infelizmente o nosso tempo é curto, não dá para a gente abordar aqui com detalhes, mas veja, Jesus, ele leu esse texto aqui, né? Ele leu esse texto aqui em um dado momento do seu ministério, né? E ele aplicou esse texto a si mesmo, né? Então, aqui diz que o Espírito do Senhor está sobre Jesus, né? Ou estava naquele momento do seu ministério, né? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, né? Então veja aqui, está falando de que o Messias iria pregar boas novas, iria curar, iria proclamar libertação, iria pôr em liberdade os que estavam presos, né? Apregoar o ano aceitável do Senhor, consolar os que choram, né? Enfim. Então é uma palavra aqui de consolo, e mais do que uma palavra de consolo, né? É uma profecia referindo-se ao Messias, né? Olha que lindo o verso 3. Diz aqui que o Senhor, né, é aquele que põe sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, né? Então é isso que Deus faz ainda conosco, né? E em nós, né? Ele pode, se você está passando por um momento de cinzas, de luto, ele pode colocar uma coroa sobre a sua cabeça, né? Ele pode curar o seu pranto com óleo de alegria. Ele pode substituir o seu espírito angustiado por vestes de louvor, né? Olha que coisa mais linda, né, gente, esse texto aqui. E eu quero concluir o nosso estudo no livro do profeta Isaías lendo o capítulo 64, versículo 4, que é um texto também maravilhoso, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então eu quero encerrar esse estudo no livro de Isaías dizendo para você que está me ouvindo que o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, ele é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Você tem esperado no Senhor? Porque o nosso Deus, né, o Deus que se revelou em Cristo Jesus, o Messias, ele é um Deus que trabalha para quem? Ele trabalha para aquele que nele espera.
Então o segredo é esperar no Senhor, o segredo é confiar no Senhor, o segredo é descansar no Senhor, o segredo é entregar os nossos problemas ao Senhor, esperar nele, porque como diz aqui o profeta Isaías, né? Desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos jamais se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti, um Deus como o nosso Deus, um Deus poderoso e majestoso como o nosso, que é um Deus que trabalha, né, para aquele que nele espera, que trabalha em favor daqueles que esperam nele, daqueles que descansam nele, daqueles que confiam nele. Você tem confiado no Senhor? Confie no Senhor e Ele trabalhará em seu favor. Amém, queridos? Então terminamos aqui a aula sobre o profeta Isaías. Na próxima aula, permitindo Deus, vamos falar sobre o profeta Jeremias. Até lá, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.